Meus irmãos, mais uma vez quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse culto também é oferecido ao Senhor em ações de graças pelo nosso irmão Daniel Brito e a nossa irmã Sonali. Eles estão completando 4 anos de casados. No final do culto nós vamos orar por eles. E também a mãe do nosso irmão Daniel, nossa irmã Eugênia, também está completando mais um ano de vida. E nós louvamos a Deus por sua vida. E eles oferecem ao Senhor esse culto em gratidão pelas bênçãos recebidas. Vamos abrir a palavra de Deus na carta escrita aos Hebreus. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2. Iremos ler do verso 5 ao verso de número 15. Hebreus capítulo 2, do verso 5 ao verso 15. Você que visita-nos pela primeira vez, nós estamos em uma série de exposições na carta de Hebreus. E se você quiser conferir as ministrações anteriores, é só visitar o canal do YouTube da nossa igreja, ou também o Spotify da mesma, e você vai poder acompanhar os sermões do primeiro capítulo. Hebreus capítulo 2, do verso 5 ao verso 15, mesmo assentado como os irmãos estão, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Que o Senhor nos abençoe com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Querido Deus, nossos corações estão imensamente agradecidos pelo privilégio que é poder estar diante do Senhor. Nossas almas rejubilam de prazer e satisfação, e com deleite nós temos louvado o seu nome até aqui. Nesse momento nós temos diante de nós a sua palavra, e nós cremos que ela é o pão vivo que alimenta nosso coração. É água viva que sacia a sede de nossa alma. É bússola, mapa que nos aponta a direção a seguir. E nesse instante, Senhor, nós suplicamos por sua infinita misericórdia, que o Senhor traga consolo ao nosso coração, que o Senhor traga edificação às nossas vidas. Se for preciso, Senhor, corrige-nos, exorta-nos,
mas não permita que venhamos a sair deste lugar da mesma forma como nós chegamos nessa noite. Se aqui entre nós ou a nos acompanhar à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias venham ser rompidas, pecadores venham ser libertos e vidas transformadas pelo poder do Teu Santo Evangelho. Fala conosco, Espírito Santo. Nós queremos e precisamos ouvir a Sua voz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O autor da nossa fé. O autor aos Hebreus abre o seu 2º capítulo, mostrando-nos o bem mais precioso que nos fora entregue em toda a nossa existência até aqui, a nossa salvação. Algo que sobrepõe o valor de toda a riqueza que possamos construir, todos os bens que possamos edificar, algo que está acima das coisas mais preciosas que nesta terra possam nos ser ofertadas, a nossa preciosa salvação. Mas dando sequência à sua reflexão e o seu pensamento, dos versos de número 5 até os versos de número 15, o autor sagrado vai nos mostrar o autor desta salvação. E como que esta salvação nos fora entregue e legada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que nós pudéssemos, de fato, experimentar segurança eterna e em Cristo descansarmos o nosso coração, sabendo que absolutamente nenhum poder nos céus, na terra, sejam capazes de nos separar daquele que nos deu essa preciosa salvação. De forma um tanto que complexa, nestes versículos que acabamos de percorrer, o autor bíblico vai argumentar com os cristãos da Judéia e especificamente de Jerusalém, a fim de mostrar-lhes o tema central de sua epístola. E aqui de fato se inicia a proposta que vai permear todo este livro, quando ele irá nos apresentar mais uma vez de maneira mais aprofundada, tendo como subsídio os termos do Antigo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo, a obra de Cristo, a redenção em Cristo, o que Cristo fez para ser o Senhor das nossas vidas, o que Cristo realizou para ter autoridade sobre a própria morte, o que Cristo precisou fazer para que esta salvação nos alcançasse. E nestes versos ele irá então explorar essa dinâmica, a fim de nos fazer compreender como que Cristo, e unicamente Cristo, ocupa a centralidade de sua carta, mas acima disto, ocupa a centralidade das nossas vidas. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. E eu quero percorrer esse texto com você nesta noite, e quero compreender junto com você o autor da nossa fé. A primeira verdade está justamente no primeiro verso que nós lemos, o versículo de número 5. E o verso número 5 nos diz: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Mais uma vez ele vai fazer um contraponto entre Cristo e as figuras angelicais. Ele já nos disse que Cristo é superior aos anjos. Ele já nos disse que Cristo é superior aos profetas. Ele já nos fez entender que Cristo está acima, e a sua mensagem está acima da mensagem que anjos trouxeram no Antigo Testamento, a fim de comunicar a vontade de Deus. Mas agora ele faz questão de, mais uma vez, criando esse contraponto com as figuras angélicas, mostrar que o mundo por vir, o mundo futuro, o mundo que aguarda-nos, este mundo não estará sob o governo de anjos, não estará sob o domínio de criaturas angelicais, mas este mundo estará sob o governo de Cristo. Cristo assumirá o controle pleno deste mundo. Cristo dominará este porvir. E sem dúvida isso desafia o coração dos judeus de Jerusalém que haviam se convertido ao cristianismo, porque debaixo da perseguição e das pressões dos judaizantes e dos próprios judeus, estes cristãos estavam começando a ficar em dúvida a respeito da natureza de sua fé e colocando em queixa a credibilidade do próprio Cristo.
Mas agora ele vai nos mostrar que Cristo, sobrepondo todas as expectativas daqueles cristãos, ele tem pleno domínio e controle sobre este mundo por vir. Cristo tem edificado um povo, Cristo tem constituído uma igreja, Cristo tem levantado uma nação que ele chama de santa, Cristo tem reunido pessoas que compõem o seu sacerdócio real. E agora o versículo de número 5 mostra-nos o caráter escatológico envolto da pessoa de Cristo. Cristo não é uma figura histórica para a qual nós olhamos como quem olha por um retrovisor, enxergando um passado que vai se tornando cada vez mais distante. Cristo não é uma criatura letárgica, inerte, inoperante, aprisionada em uma pintura, em um afresco ou na obra de um escultor habilidoso que algum louco ouse profanar e vilipendiar. Cristo não é esta figura estática, letárgica, que muitos tendem a idealizar nas suas filosofias caducadas e inúteis. Cristo é alguém que está em plena atuação na sua igreja. E Cristo é alguém que reúne todos os atributos que lhe são unicamente exclusivos. E Cristo será aquele que governará essa terra para todo sempre. E é exatamente isso que ele começa mostrando-nos. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo por vir. Muito pelo contrário, ele coloca sob a autoridade de Cristo todas as coisas que existem e as coisas que existirão. Será o próprio Cristo que governará este novo céu e essa nova terra. Será o próprio Cristo que estabelecerá o seu domínio sobre esta nova contemplação e essa nova realidade. E essa promessa futura movia o coração dos primitivos cristãos. E as pressões da perseguição e das sombras que envolviam aqueles dias estavam levando muitos a se desesperançarem e perderem por completo o ânimo em sua caminhada. Mas o autor sagrado faz questão de lembrar aqueles primitivos crentes, assim como o Espírito Santo faz questão de nos lembrar nesta noite, a nós que vivemos neste mundo mau, caótico, perverso, iníquo, em que a maldade se alastra, a iniquidade se multiplica e o amor parece esfriar. Nós que vivemos neste tempo sombrio e obscuro, a Escritura então ecoa com poder nesta noite, nos fazendo lembrar que Cristo tem o domínio da terra neste exato momento, e Cristo será o único Senhor que governará o mundo por vir. Somente Cristo, e ninguém além de Cristo. Este Cristo glorioso, este Cristo poderoso, este Cristo imponente, que virá marchando sim num cavalo branco sobre as nuvens, a fim de resgatar o seu povo. Este Cristo que não pode simplesmente ser atingido por quem quer que seja, muito menos por prevaricações e vilipêndios que alguém ouse fazer por aí. Este Cristo que é muito superior, é este Cristo que governará todas as coisas. E o porvir está subordinado a este Cristo. Mas por que ele começa com esta realidade? Apontando para o futuro e mostrando-nos esse Cristo glorioso, reinando soberanamente sobre todas as coisas. E agora, como quem produz um vai e vem no tempo, ele inicia a partir do versículo 6 até o versículo de número 9, a apresentação de um estado pelo qual Cristo precisou passar, para ser esse Cristo que virá glorioso nas nuvens, nos libertar da nossa opressão. Ele mostra no verso 6 até o verso 9, veja o que ele diz. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra tu o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Sim, ele começa nos mostrando esse Cristo glorioso, no qual nós devemos lançar todas as nossas expectativas. Mas ele não omite uma passagem na vida de Cristo que é fundamental para que eu entenda a dinâmica e a natureza da minha própria fé.
Ele se valendo do Salmo de número 8, os versos 5 e verso 6, que é o Salmo que ele está parafraseando, aonde ele vai escolher esse Salmo, o Salmo que fala da posição do homem na criação que Deus fizera, este ser humano que foi constituído por Deus como a coroa de sua criação, este ser humano a quem Deus entregou o domínio de todas as coisas, este ser humano a quem Deus confiou a administração do Éden, este ser humano a quem o Senhor sujeitou todas as criaturas, este ser humano que fora criado perfeito, sem pecado, este ser humano constituído à imagem e semelhança de Deus, que ecoa no Salmo de número 8, este ser humano agora é equiparado à figura de Cristo, e o autor sagrado quer nos mostrar o estado de humilhação de Jesus. E em que consiste o estado de humilhação de Cristo? Quando Cristo assumiu a minha condição humana. Quando Cristo tornou-se um homem como eu sou, como você é. Quando Cristo encarnou-se segundo o Evangelho de João. Quando Cristo veio a este mundo, assim como cantado nesta noite pelo ministério de louvor, a fim de executar um plano perfeito, Cristo destituiu-se de sua glória, Cristo deixou a sua posição de honra nos céus, Cristo deixou a sua majestade divina, e Cristo veio a este mundo, e pelo poder do Espírito Santo, diz os evangelhos, ele foi gerado no ventre de Maria, Cristo que passou 9 meses sendo gestado no ventre de sua mãe, Cristo que nasceu como qualquer criança nasce, Cristo que experimentou as mesmas experiências que qualquer criança experimenta, Cristo que cresceu, atingiu a sua infância, sua adolescência, sua juventude, Cristo que inicia seu ministério terreno, Cristo que sentiu fome como eu sinto e você sente, Cristo que sentiu a sede como eu sinto e você também sente, Cristo que sentiu os efeitos do frio, os efeitos do calor, Cristo que experimentou sentimentos tão macabros que a humanidade experimenta, como a traição, como o abandono, como o vitupério. Cristo sente todos os efeitos da humanidade como eu sinto, e isso humilha Cristo. E por que esse estado é de humilhação para Cristo? Porque Cristo está presente lá no início, quando Deus disse: façamos todas as coisas. Porque Cristo é o autor da criação. Porque Cristo é o Criador do universo. Porque Cristo lançou os fundamentos do mundo. Porque Cristo é revestido de glória, de poder e de majestade. Porque Cristo é o próprio Deus. E Ele abandona este céu glorioso para viver no meio de nós. Entre nós. Experimentando o que nós experimentamos. E aí o autor sagrado diz: o Senhor o fez por um breve momento, menor do que os anjos, na condição de um homem, na condição de um ser humano, a fim de que, com qual propósito, com qual razão, qual sentido? Por que o Senhor assumiu esse estado de humilhação? Jesus não desceu do céu para vir fazer um tour pela terra. Jesus não desceu do céu porque estava entediado e resolveu passar uns dias aqui embaixo com os pecadores. Jesus não desceu do céu porque ele estava zangado com o céu e ele queria ver como é que as coisas funcionavam aqui embaixo. Não, porque que Jesus veio a este mundo e assumiu esse estado humilhante de humanidade? Ele mesmo explica para nós. Cristo faz isso com um propósito muito claro, a fim de experimentar nossas angústias, nossos dilemas, nossos sofrimentos, nossas dores, nossos fardos, nossos pesares. A única coisa que Ele nunca experimentou é o pecado que nos aflige, é a desgraça que nos macula, mas isso faz parte desse plano perfeito. Porque lembre-se, o autor começa mostrando-nos esse Cristo glorioso, que vai reinar, que vai dominar, que vai imperar sobre todas as coisas. Mas este Cristo glorioso não me salvou desta forma. Esse Cristo glorioso veio a este mundo, a viver neste mundo como eu vivo e como você vive. E experimentando as coisas que nós experimentamos. A Bíblia nos mostra que Jesus teve fome. A Bíblia nos diz que Jesus teve medo. Sim, o coração de Cristo fica tomado de medo quando Ele está fazendo aquelas últimas orações no Getsêmani.
E a sua angústia era tão intensa que dos seus poros brotavam sangue misturados com o seu suor. Uma agonia profunda tomava o coração de Cristo. E Cristo então diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Cristo sente o que nós sentimos. Jesus sentiu o efeito da morte nos seres humanos, não só pela sua própria morte física, mas o que ela provoca naqueles que ficam. Lembre-se que visitando a casa de Lázaro, quando Maria se aproxima dele e diz: o meu irmão está morto, o Evangelho diz que Jesus agitou-se no seu interior, porque ele conseguia sentir a dor que Maria estava sentindo, com o seu coração enlutado diante da perca do seu tão querido irmão. Sim, Cristo sentiu o pesar do luto, Cristo sentiu o peso da traição, quando nos últimos momentos o seu leal discípulo se aproxima dele e o beija no rosto, denunciando quem ele era para os pretorianos a quem ele acabara de vender Cristo por miseráveis moedas de prata. Sim, Cristo sentiu o peso da traição. Cristo teve de lidar com a desconfiança dos homens. Cristo foi rejeitado nas sinagogas. Cristo foi expulso do templo. Cristo viu as pessoas experimentarem as amarguras e as consequências do terrível pecado que pesa sobre essa humanidade sombria. E o texto deixa isso muito claro, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Sim, Cristo vem morrer por nós, e para isso Ele assume esse estado de humilhação, essa condição humana, esta condição terrena. Sim, Jesus faz isso. E é preciso que nós olhemos, antes de olharmos para este Cristo glorioso que vai nos buscar, nós não podemos deixar de olhar para esse Cristo humano, vivendo entre os homens, experimentando as coisas que nós experimentamos, porque é por meio dessa realidade que Cristo se identifica comigo, e eu posso me identificar com Cristo. Não existe em todas as religiões deste mundo um único Deus que esteja identificado com a criatura humana, mas o nosso Deus está identificado com nós, porque Ele assumiu a nossa condição humana, e Ele sabe exatamente o que é viver nesta terra pecaminosa e caída. Ele sabe, e é por isso que nós estamos identificados com Ele. Filipenses capítulo 2, do verso 5 até o verso 8, o apóstolo Paulo, pensando exatamente essa mesma perspectiva, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e foi uma morte de cruz. Sim, Jesus não usou a sua divindade para poupar os seus sofrimentos neste mundo. Não, Jesus não é essa figura caricata. Você que gosta de mitologia e se interessa por estudar as mitologias dos gregos, por exemplo, você sabe que entre os gregos, e não só entre os gregos, na maioria dos povos orientais, os árabes, por exemplo, os árabes, antes do islamismo, acreditavam numa figura mitológica que era o gênio da lâmpada, que você deve ter conhecido no filme do Aladim. Aquela figura azul, lembra daquele troço azul? Né? Era o Will Smith, né? Bem azulzinho ele, na verdade. E aí você conhece a figura do Aladim. E o Aladim, ele tinha uma lâmpada. E essa lâmpada, quando se esfregava ela, aparecia um gênio. Os árabes criam nisso, na mitologia deles. E esse gênio aparecia e dizia para você, ele era uma espécie de Deus, um semideus. E aí o gênio dizia para você, você pode fazer 3 pedidos, 3 desejos seus eu vou realizar, seja o que for. A maioria das pessoas não sabia escolher direito, né? Se fosse eu, no meu primeiro pedido eu ia dizer, eu quero mais 3. Não é tudo? Meu primeiro desejo é ter mais 3 desejos. E quando eu chegasse no último, eu dizia, eu quero mais 3. E vamos ver o que dá. Mas qual é a lógica do gênio da lâmpada?
O gênio da lâmpada é um Deus caricato, que resolve as adversidades do dia a dia usando os seus poderes. Cristo não é assim. Jesus sentiu fome, e quando Satanás foi tentá-lo no deserto, o diabo disse: você está com fome? Por que você não pega essas pedras que estão aí e você transforma elas em pães? Você pode. Você não tem que sentir fome. Pega essas pedras e transforma elas em pães e mata a sua fome. Mas Jesus não é esse Deus caricato que resolve os problemas humanos dele usando sua natureza divina. O que Jesus responde para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas isso fez com que a fome do estômago de Cristo parasse? Não. Ele continuou com fome, mas ele não usou o seu poder para resolver um problema imediato da sua humanidade. Jesus teve medo, e se ele não quisesse subir naquela cruz, ninguém em todo o universo teria poder para obrigá-lo a subir nela. Mas ele foi. E aí Paulo está dizendo, concordando com o autor aos Hebreus, que ele faz isso por obediência. Porque ele tem um propósito muito claro, tem um plano perfeito, muito bem estabelecido. Ele veio a este mundo viver como um homem. Ele nasceu como homem, ele cresceu como homem, ele viveu como homem, e ele tinha que morrer como um homem. E aí, antes de olhar para esse Cristo bendito, eu não posso deixar de olhar para esse Cristo humano, que vivenciou as coisas que eu vivencio, que experimentou as coisas que eu experimento, que passa pelas coisas que eu passo. Mas aí o texto continua, olha o que ele diz no versículo 10, e o verso 10 é central aqui. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, quem? O autor da salvação deles. Ele começa mostrando-nos esse Cristo glorioso que vem nos buscar. Ele mostra-nos esse Cristo humano que veio cumprir essa primeira resgatação e esse primeiro milagre de salvação vivendo entre nós. E agora no verso 10 ele apresenta-nos uma dobradiça que não pode ser ignorada. E ele diz: convinha a este Deus glorioso, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, tudo que existe, tudo, só existe por causa de Cristo. Aí ele diz, conduzindo muitos filhos à glória, ele tinha que ser aperfeiçoado. Mas o mecanismo para aperfeiçoá-lo, a fim de que ele se tornasse o instrumento certo para o plano perfeito, era submetê-lo ao sofrimento. Sim, o sofrimento era a dinâmica que aperfeiçoaria o autor da nossa salvação. Mas aí você e eu, em 2024, aqui e acolá, vemos propagandas midiáticas nas televisões e meios de comunicação diversos, ou em outdoors pela cidade, com uma frase gigantesca e com letras garrafais, e elas nos dizem o seguinte convite: pare de sofrer. Pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus, que se você é pobre, você fica rico. Venha para Jesus, se você estiver encalhado, você desencalha. Venha para Jesus, se você não tem casa, você vai comprar uma mansão. Venha para Jesus, se você é um zero à esquerda, você agora vai ser um empresário, vai ficar milionário e vai ter 3 iates para você navegar a hora que você quiser. Venha para Jesus, e se você não tiver cabelo, você cria cabelo. Eu estou caçando até agora. Venha para Jesus, que tudo vai virar um mar de rosa na sua vida. Aí eu olho para a Escritura, e a Escritura diz que o meu Salvador foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, e eu não quero sofrer. E eu não quero passar aperto na vida, e eu não quero enfrentar dificuldade, e eu não quero passar agonia. E se eu tivesse uma lâmpada daquela, eu esfregava ela dia e noite sem parar. Resolvendo os meus problemas toda hora, a todo momento, a todo instante. Mas Cristo é aperfeiçoado no sofrimento.
Porque é no sofrimento que Cristo assume uma posição que é dada unicamente a Ele, que não foi dado a profeta, que não foi dado a anjo nenhum, que não foi dado a apóstolo nenhum, somente a Cristo. E a expressão grega, para a palavra autor aqui, a expressão grega é archegos. Archegos. E o que é archegos? Cristo se torna o líder. Por quê? Porque Cristo está totalmente identificado comigo. Cristo sabe o que é sofrer. Cristo sabe o que é padecer. Cristo sabe o que é estar alegre. Cristo sabe o que é ficar triste. Cristo sabe o que é estar cercado de amigos. Cristo sabe o que é ser decepcionado por um inimigo. Cristo sabe o que é ter uma família feliz e uma família entristecida. Cristo sabe todas as coisas que permeiam a minha vida. Cristo é o meu archegos. Cristo é o meu líder. Cristo está identificado comigo. E é por isso que somente a Cristo e a nenhum outro personagem em toda a Escritura é dado este glorioso título de autor da salvação. Porque Cristo agora assumiu a posição que foi dada a um outro homem e que infelizmente esse homem corrompeu. Adão era o nosso grande líder. Adão foi criado para ser nosso representante. Adão foi constituído a fim de ser o nosso cabeça. E todos nós estamos identificados em Adão. Só que o primeiro Adão caiu. O pecado o venceu. E destituído ele foi da glória do Senhor. Mas agora Cristo, em sua humanidade, não é na sua divindade, na sua humanidade, Cristo torna-se um glorioso Adão, devolvendo à condição humana a sua posição oriunda na criação. E agora Cristo é o meu líder, Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu guia, Cristo é o autor da minha salvação. Mas não somente isso, depois de mostrar que Cristo faz com que esteja a salvação plenamente acessível a mim, porque Ele está identificado comigo, a partir do verso 11, ele vai nos mostrar uma união que foi promovida enquanto Cristo aqui esteve, na sua morte e na sua ressurreição. Uma união que faz com que eu goze essa plena segurança em Cristo. Veja o que ele diz no versículo 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, ou seja, Cristo e nós, todos vêm de um só. Porque Ele é nosso líder, estamos identificados com Ele. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar de quê? Irmãos. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Mais uma vez, o autor de Hebreus, ele está citando o Antigo Testamento, e ele está citando duas passagens do Antigo Testamento. Ele está citando o Salmo 22, o verso 22. E no Salmo 22, no verso 22, o salmista diz assim, falando do Messias: a meus irmãos declararei o teu nome, e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele também está citando Isaías no capítulo 8, no versículo 18. E lá em Isaías o profeta diz no capítulo 8, no verso 18, falando do Messias: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. O autor de Hebreus está nos explicando as afirmações do Antigo Testamento, que nos revelam a nossa união mística com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo, e Cristo nos inseriu na família de Deus, e Cristo, nós que somos criatura, Ele é filho, eu sou criatura, Cristo me adotou como seu irmão, Cristo me apresentou a Deus como seu irmão, Cristo, Ele está dizendo no Salmo 22, aos meus irmãos, eu declarei o teu nome. Que nome? O nome do Senhor dos exércitos. E então nós louvaremos no meio da congregação, e eu estarei diante do Senhor, diz o profeta Isaías no verso 8, 18,
18: eu estarei diante do Senhor e eu apresentarei ao Senhor os filhos que Ele me deu, os filhos que Ele escolheu antes da fundação do mundo, os filhos pelos quais eu vim cumprir o plano perfeito, os filhos pelos quais eu vim viver essa humanidade com todos os seus desafios e viver essa morte com toda a sua angústia e sofrimento. Sim, nós estamos unidos com Cristo, e quando Cristo morria, Ele levava consigo nossa natureza caída, e no terceiro dia, quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitava em nós a sua natureza gloriosa, e nós estamos unidos a Ele por meio do santo batismo, e nele nós estamos glorificados por todo sempre, porque a nossa união com Cristo não pode ser destruída por nenhum poder que existe nessa terra, por nenhuma força que se mova na obscuridade. Não existe anjo em canto nenhum que possa romper essa união, não existe demônio, por mais poderoso que seja, que possa romper esse laço. Nós estamos unidos a Cristo, e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Estamos unidos a Cristo, e Cristo jamais nos abandonará. Ele disse: ninguém pode me arrebatar eles das minhas mãos. Não pode. E nós estamos unidos a Cristo, e Cristo está unido a nós. Louvado seja Deus. E Jesus, Ele leva-nos diante do Pai, e Ele nos apresenta como seus irmãos. E Ele então diz: foi por esses aqui que eu derramei meu precioso sangue. Está aqui aqueles que tu me deste antes da fundação do mundo. Está aqui, tu os conhecia, e eu os trago. Eles estão unidos a mim, e eu estou unido a eles. Louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Mas não somente isso. Quando eu olho para essa humanidade de Cristo, e quando eu percebo que este Cristo, identificado comigo, une a sua vida com a minha de forma mística e inexplicável, o autor aos Hebreus vai encaminhar para o final de sua reflexão, mostrando-nos que esse Cristo glorioso, que nós aguardamos ansiosamente, antes de ir, Ele não saiu daqui derrotado. Não. Olha o que ele diz no versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também Ele igualmente participou com carne e com sangue, para que possua o quê? Morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, verso 15, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Enquanto Jesus esteve conosco, no seu estado de humilhação, vivendo o que nós vivíamos, você que já leu os evangelhos, ou pelo menos já assistiu os filmes da Paixão de Cristo, você sabe o que acontece. Jesus, ele é traído pelos seus companheiros. Judas o trai, mas não é só Judas, um bocado de gente ali fura com ele. Pedro corre depois de negá-lo 3 vezes. Todo mundo foi embora, não ficou ninguém. Diz o evangelho que as mulheres acompanhavam de longe, só tinha elas mesmo. O resto estava tudo furado. Pense no bando de cabra frouxo, desde aquele tempo. Judas traiu, Pedro negou, os discípulos correram. Ele fica só. Ele é levado perante o sinédrio dos fariseus. E ali ele é acusado de blasfêmia. Ele diz que é o Filho de Deus. Ele diz que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Ele diz que é maior do que Moisés. Esse homem tem que morrer. E os fariseus esbofeteiam Cristo, cospem no rosto de Cristo, praguejam contra Cristo. Então ele é levado perante Pilatos. Antes disso ele passa por Herodes. E fica nesse jogo de empurra, ninguém quer se comprometer. Só que isso se dá depois de poucos dias, em que uma imensa multidão em Jerusalém o recebeu quando ele entrou na cidade montado num jumentinho, que nunca tinha sido montado por ninguém. E a multidão o recebeu com ramos de oliveira e sacudiam as suas palhas para cima e para baixo, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. E o recebiam como um grande e imponente rei. Essa mesma multidão agora está diante de Pilatos, e ouvem uma proposta que é feita por aquele governante ímpio. E Pilatos diz: olha, eu não tenho nada contra esse homem não fez nada.
Vocês escolhem. Vocês querem libertar esse homem ou vocês querem libertar esse criminoso chamado Barrabás? E diz a Escritura que, instigado pelos fariseus e pelos sacerdotes, especialmente por Caifás, eles começam a gritar e dizem: solte Barrabás, solte Barrabás e crucifique esse homem chamado Jesus. Crucifiquem esse homem, matem esse homem. Solte o criminoso, nós amamos o criminoso, mas crucifiquem esse homem que não nos fez mal algum. E eles pedem insistentemente para que Cristo seja crucificado. Diz o texto que Pilatos, então, numa cena icônica que vai varrer a história, lava as suas mãos, se eximindo de toda e qualquer responsabilidade. Diz o texto que Cristo desce daquele palco de horror, é levado perante os pretorianos a um local em que havia uma espécie de pelourinho. Ali ele tem as suas mãos algemadas e acorrentadas, e ali um dos carrascos se aproximava para lhe desferir chibatadas. E diz a Escritura que o chicote usado não era qualquer chicote, mas era um chicote romano. Esse chicote tinha pelo menos 12 pontas, e em cada ponta havia pedaços de ferro, pedaços de pedra, pedaços de madeira. E o carrasco então desferia sobre Cristo essas chibatadas, e a cada chibatada que atingia o corpo de Cristo, sua carne ia sendo dilacerada, seu corpo ia sendo moído. E você já deve ter visto aquelas cenas tristes dos filmes, mas aquilo não se compara ao que realmente o nosso Senhor enfrentou. Diz o texto que depois de ser vilipendiado por aqueles carrascos, lhe trazem um manto que era branco, mas ao ter contato com as suas costas feridas, aquele manto se torna vermelho como carmesim. Diz a Escritura que num ato de zombaria para com ele, trazem-lhe uma coroa, já que ele dizia que era o rei dos judeus, e colocam essa coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E aquilo perfura a sua face e fere o seu rosto glorioso. Diz o texto que então eles começam a conduzi-lo pelas ruas estreitas de Jerusalém, pelas ruas empoeiradas que deixavam para trás um rastro de sangue e poeira misturados, marcando o local em que o glorioso Salvador pisou a sua planta do pé. Diz o texto que ele vai subindo em direção ao Monte da Caveira, e a multidão se comprimia nas vielas e proferia palavras de injúrias contra ele. A Escritura diz que ele vai carregando aquele madeiro que é lhe colocado sobre os ombros. Em um determinado momento já não suporta, tropeça e cai. Pega um homem chamado José de Arimateia e o obrigam a levar pelo resto do caminho. Ao atingir o cume do Gólgota, a Escritura diz que deitam o madeiro no chão, e então o colocam sobre aquele madeiro, mas as suas costas estão dilaceradas, e ele é obrigado a se deitar sobre a sua própria ferida. Diz o texto que eles então abrem os seus braços, e então o carrasco se aproxima dele com um prego, e com um golpe desfere um prego que vai perfurar o seu pulso, que vai romper os seus tendões, e uma descarga terrível de dor atravessa o cérebro de Cristo. Isso vai se repetir pela segunda vez na outra mão. Depois eles colocam um pé sobre o outro, e vão colocar um prego maior, e esse prego vai atravessar os 2 pés de Cristo, até perfurar a madeira e atravessar aquele terrível madeiro. Imagine a dor que Cristo está sentindo. Diz o texto que eles irão erguer aquela cruz, e ele está no meio de 2 malfeitores que também praguejavam contra ele. Um depois vai se arrepender. Diz a Escritura que ele fica suspenso, e a única coisa que o sustenta naquela cruz são aqueles cravos que estão rompendo os seus tendões, e ele fica exposto ao sol, e ele fica exposto à vergonha, e nenhum dos seus discípulos estava lá. E se você estivesse lá e eu estivesse lá, eu também não ficaria perto daquela cena. E diz o texto que ele fica sendo contemplado para a vergonha de todos. E depois de um certo momento, o soldado se aproxima, desfere um golpe de lança do seu lado direito, a ponto de só sair água, porque já não tinha mais sangue no seu corpo. Ele então vai buscar um pouco de força, e fazendo um esforço extremo para falar, ele então ora por mim, por você, e ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Diz a Escritura que depois de um certo momento, quando o relógio bateu às 3 horas da tarde, na hora 9ª daquele dia, ele então diz: está consumado, o que tinha que ser feito foi feito, e ele rendeu o seu espírito. A sua face tombou. Nós não sabemos o que acontece, mas o véu do templo se rasga, o sol se escurece, a terra treme, mortos ressuscitam. Diz a Escritura, o salmista declara que ele vai descer a regiões sombrias, e depois ele vai recebido na glória. E então nós olhamos para essa cena e perdemos as nossas esperanças. Os discípulos estão desesperançados, as pessoas estão tristes,
tristes, ele era um homem como nós, ele morreu, ele não volta mais, não tem mais jeito, nós vimos o sangue verter até o fim. Mas ao terceiro dia, louvado seja Deus, ao terceiro dia, glorificado seja o Senhor. Ele venceu a morte e saiu andando daquela tumba fria, estava glorioso e reina para todo sempre. Mas tudo isso para morrer. Por quê? Para vencer. Para vencer, diz o verso 14. Para vencer aquele que tem o poder da morte, o próprio diabo. Jesus venceu a morte. Ele não foi embora, deixando nenhuma pendência aqui. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o mal que mais aterroriza os homens. Jesus venceu o mal que mais assombra as pessoas. Jesus venceu a morte e nos libertou da escravidão na qual nós vivíamos por toda a nossa vida. E que escravidão é essa? A escravidão do pecado, a escravidão das incertezas, a escravidão de não saber o que vem. Se você morrer hoje, se você morrer daqui a 1 hora, você tem segurança eterna? Você sabe para onde você vai? Você sabe o que espera você? Não, isso não vai acontecer comigo. Talvez o seu coração argumente. Isso não está sob o seu controle. Isso não está sob o seu domínio. Mas Jesus venceu o poder da morte e nos libertou da escravidão. Ai, tem tanta gente que tem medo da morte. Tanta gente que caricatura a morte com medo dela. Se você vive com medo da morte, as pessoas vivem temendo a morte. Existem milhões que são gastos por grupos científicos buscando uma forma de reverter a morte. Tem gente que paga fortunas gigantescas para congelar o próprio cadáver, porque elas acreditam que em algum momento a ciência vai descobrir uma forma de reverter o estado de morte e elas vão poder ressuscitar. Elas têm medo da morte. Elas tentam protelar a morte. Elas vivem aterrorizadas com o pavor da morte. Eu me lembro da história de um homem que a morte foi buscá-lo e ele fez um acordo com ela. Não, me dê mais um tempo. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Ela disse, está certo, eu vou lhe dar 5 anos. Daqui a 5 anos eu venho para lhe buscar. Tudo bem. E aquele homem curtiu a vida como pôde, e quando se aproximou o prazo, eita, está chegando o dia que a morte vai vir me buscar. Já sei. Vou colocar um boné escuro. Vou engordar bastante. Vou vestir um casaco preto. Vou procurar algum lugar que tenha muita gente, vou me esconder da morte, e quando ela me procurar, ela não vai me achar. E ele resolve naquele dia ir para uma boate escura, com muitas pessoas, e ele coloca o seu boné, o seu óculos escuro, estava gordo, não igual a mim, feito a qualquer outra pessoa. E a morte chegou procurando por ele. Você viu fulano? Não, não vi. Você viu Beltrano? Não sei quem é. Você viu Ciclano? Não sei. Vocês não viram? Não, ninguém sabe quem é essa pessoa. Bom, para não dar minha viagem perdida, eu vou levar aquele gordo de óculos escuros e chapéu na cabeça. Se você pudesse, você enganaria a morte. Porque a morte cria pavor no seu coração. A morte cria medo na sua alma. Mas só que Cristo venceu a morte. Eu não estou dizendo que você não vai morrer, você vai. E eu também não estou dizendo para você sair daqui depressivo hoje, não. Mas você vai morrer, boa noite. Tomara que não seja hoje, deve um tempo. Mas a única coisa que a morte pode fazer a você, só tem uma coisa que ela pode fazer a você. A única coisa que ela pode fazer a você é levar você para bem pertinho
do autor da tua salvação. É levar você ao encontro de Jesus, louvado seja Deus. É levar você ao encontro do Senhor da tua vida. O único mal que ela pode te fazer é esse, é transportar você deste mundo caído, perverso e maldito, para se encontrar com o teu glorioso Senhor. É o único mal que ela pode te fazer. E é por isso que nós somos libertos da escravidão, e nós não tememos a morte. E nós não temos receio da morte, porque nós sabemos que ela, quando vier nos buscar, ela nos levará ao encontro do nosso Senhor para todo sempre. Entende? E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 54 até o verso 57, ele vai dizer: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor da nossa fé. A minha fé não está em homens. A minha fé não está em instituições. A minha fé não está em religião nenhuma. A minha fé está em Cristo. E em Cristo eu tenho segurança eterna. O autor então nos mostra esse Cristo humano que morre para derrotar a morte, para vencer a morte. E agora ele nos mostra esse Cristo que ressuscita, tragando a morte pelo poder e a vitória do seu nome. E então nós voltamos para o primeiro verso. O mundo por vir, esse mundo futuro, esse mundo não será governado por anjos que nunca morreram. Esse mundo não vai ser governado por nenhum profeta, por mais honra que eles tenham tido. Esse mundo não é Abraão que vai mandar lá. Este mundo não é Moisés e sua lei. Não é Paulo e sua retórica, não é Pedro e seu coração intempestivo. Não é João e suas visões apocalípticas. Neste mundo, quem irá reinar é aquele que estava na criação de todas as coisas. É aquele que se fez homem como qualquer um de nós. É aquele que morreu de forma terrível como nós também deveríamos morrer. É aquele que ressuscitou glorioso. É aquele que subiu aos céus. É aquele que disse: eu voltarei e eu virei para vos buscar e vos levar para mim mesmo. E na casa do meu pai há muitas moradas. É esse que irá reinar para todos sempre. O autor da nossa salvação. Louvado seja Deus. Cristo, irmão. Então olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Os judeus de Jerusalém convertidos ao cristianismo estavam com medo da perseguição. E com medo da perseguição estavam deixando de olhar para Cristo e olhando para a antiga prática, para os antigos costumes, e começando a duvidar de Cristo, porque a perseguição vinha sobre eles. E você? E nesse mundo que a gente está vivendo? E nessa terra corrompida que a gente está vivendo? E nessa sociedade decrépita que nós estamos vivendo? E nessa sociedade corrompida onde nós estamos existindo? Em que um jogo olímpico tem sua abertura vilipendiando, desrespeitando o nosso Cristo. Mas só que deixa eu te dizer uma coisa: Cristo não ficou nem um pouquinho incomodado com aquilo. Cristo não está nem um pouquinho ofendido com aquilo. Por quê, pastor? Porque Cristo está nos altos e benditos céus. E Cristo está reinando poderosamente. E Cristo está reinando gloriosamente. E um rei que se preze não se levanta para ver qualquer porcaria. Cristo, quando se levantar daquele trono, será para vir buscar a sua igreja e levá-la para esse novo porvir, aonde ele reinará por todo sempre. Cristo. Esse glorioso Cristo, autor da nossa salvação. Quem te salvou?
Quem te resgatou? Quem morreu por você? Quem deu a vida para te salvar? Não fui eu, não foi igreja alguma, não foi homem nenhum. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. Louvado seja Deus, pois Ele é o autor da nossa salvação. E o império das trevas ruiu quando Ele executou o plano perfeito. Glória a Deus nas mais elevadas alturas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Curva sua fronte, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Porque o nosso Cristo vive e reina para todos sempre. Nós estávamos perdidos e caminhávamos a passos largos em direção à condenação eterna. Mas o Senhor nos enviou o seu Filho, esse presente inaudito, que deu a vida para nos salvar da condenação. Muito obrigado, Senhor, porque nenhum outro homem faria por nós o que Tu fez. Muito obrigado, Senhor, porque nenhuma instituição é capaz de nos oferecer essa segurança eterna. Obrigado, Senhor, porque em meio a esse mundo mau no qual nós vivemos, em meio a uma humanidade que tem esfriado o seu amor a cada dia, em uma sociedade em que a iniquidade cresce alarmantemente, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos chamaste de Teus irmãos. Tu nos chamou de irmão, Tu nos apresentou ao Pai. Tu nos revelaste essa gloriosa salvação. Tu nos entregaste essa maravilhosa e gloriosa certeza bendita de que em Ti, Senhor, nós temos segurança eterna. A morte não pode nos vencer, Senhor. A morte não pode nos destruir. A morte não pode nos fazer mal algum. E todos os sofrimentos que vivemos nesse mundo são momentâneos. Um dia, Senhor, todas as nossas angústias cessarão. Todas as nossas preocupações se esvairão de nossas vidas. Um dia, Senhor, já não haverá luto, pranto, nem dor. Um dia nós sabemos, Senhor, que não teremos mais que lidar com as decepções que os homens trazem sobre nós. E nós Te louvamos porque isso nos foi dado por Cristo. E Cristo é o autor da nossa fé, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Seja louvado, seja engrandecido, seja exaltado para todos sempre. Recebe a nossa oração, recebe o nosso louvor, no nome de Jesus.